Pois é, amigos, hoje, nesse boletim de meio-dia, nós vamos conversar sobre uma dúvida. São diversas anomalias, né, que ocorrem no cérebro da gente. E várias crianças a gente detecta em várias crianças algum problema na ordem da dificuldade de falar, dificuldade de começar a falar, dificuldade de aprendizagem, dificuldade de entendimento, dificuldade de comportamento. E aí vão os pais desesperados procurar um diagnóstico. Bom, conforme vocês já viram no nosso vídeo de hoje, publicado hoje, 0 hora, e que foi relacionado à nossa live de ontem, né, o diagnóstico pode ser um perigo se o diagnóstico for precipitado. E então nós temos que tomar muito cuidado. Eu sugiro que assistam esse vídeo que nós publicamos no nosso canal hoje, 0 hora. E aqui no Face, já que a live foi pelo Face e pelo Instagram, ele está aí no Instagram ou no Face, e no Face também. Mas o vídeo está mais completo, tá? O vídeo está mais sintético e completo. Porque nós conversamos bastante ontem aí no Instagram e aqui no Face, e pelo que me disseram, o Face saiu do ar. Mas agora vamos direto ao assunto. O nosso assunto hoje, agora, é sobre digenesia do corpo caloso, ou agnesia do corpo caloso. O que é isso? Bom, é uma anomalia que ocorre no corpo caloso. Tá? Então, essa anomalia, como em tudo que acontece no nosso cérebro, é considerado uma anomalia. Por quê? Porque nas pessoas normais, lógico, né? Nas pessoas normais, a gente analisa as pessoas normais e vê como é que funciona o cérebro, como é que é a constituição das redes neurais, como é a constituição das massas encefálicas e tudo. E quando vem alguém com uma diferença grande em relação a isso, ou seja, com uma característica bem diferente em relação ao que nós consideramos normal, aí nós consideramos que aquilo é uma anomalia e vamos dar um nome. A digenesia do corpo caloso, ou agnesia do corpo caloso, ela significa o quê? Ela é uma ausência do corpo caloso ou uma perda de parte do corpo caloso. Tá? Então, logicamente, nós precisamos saber primeiro o que faz o corpo caloso. Deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Não está possibilitando o compartilhamento, não sei por quê. Bom, mas a figura do corpo caloso, ela é como? Ela é uma ligação, é uma rede de 200 milhões de axônios, tá? O axônio é o quê? É a antena transmissora do neurônio. Então, 200 milhões de axônios ligando os dois hemisférios cerebrais. Então, você vê, nós temos um hemisfério separado do outro. Poucas pessoas têm esse hemisfério junto. Por exemplo, Einstein tinha uma ligação entre hemisférica direta, era liso o corpo caloso dele. Mas algumas pessoas têm isso. Mas toda pessoa que não é um Einstein, ou seja, toda pessoa normal, tem dois hemisférios cerebrais separados. Praticamente tudo que tem um tem outro, com algumas diferenças. E ligando um hemisfério cerebral ao outro, está o corpo caloso com 200 milhões de antenas, 100 milhões para um lado, 100 milhões para o outro, fazendo a interação entre os hemisférios. Por que tanta antena assim? Lógico, repare uma coisa, tudo que a gente ouve por esse ouvido vai ser levado para esse processador de som. Tá? Tudo que a gente enxerga por esse olho, tá? Vai ser levado para esse processador de imagem. E por esse olho, para esse processador de imagem. Ou seja, tudo ao contrário. Então, essa interação entre o hemisfério e o outro, por algum motivo, ela é extremamente necessária ao nosso raciocínio, ao nosso desenvolvimento intelectual, à nossa aprendizagem. Então, tudo nosso é interligado. Por isso que nós temos que trabalhar juntos, os dois hemisférios têm que trabalhar juntos. Essa interação é essencial, é extremamente necessária.
A gente até faz uma brincadeira, eu mesmo, quando estou dando aula de neurociência, né? Eu faço uma brincadeira dizendo que o homem só raciocina com um hemisfério e o outro hemisfério separado, e a mulher mistura tudo. Não é bem assim, tá? É quase assim. Porque todos nós precisamos da relação entre os dois hemisférios cerebrais. Todos nós precisamos, tá? Oi, Gina. Oi, Marluce. Oi, Fabiana. Então, todos nós precisamos desses dois hemisférios interagindo, tá? Bom, aí vamos ver essa anomalia. Essa anomalia é o quê? É exatamente a perda desses 200 milhões de axônios que fazem a interação entre os dois hemisférios, ou a perda parcial, ou a perda total, a ausência dele, ou a perda parcial. Logicamente, nós temos outros meios de interagir entre os dois hemisférios cerebrais, tá? Por exemplo, o tronco encefálico mais embaixo também pode interagir entre os dois hemisférios, fazer a interação entre os dois hemisférios. Uma série de outras comissuras menores de neurais também pode fazer essa interação. Só que é muito pouca coisa relacionada aos 200 milhões de neurônios do corpo caloso, tá? Quem quiser sim, ter mais interesse nisso, eu recomendo essa obra daqui, que é Neurociências, tá? De Mark Baer, que ela tem, um livrinho fininho, como vocês podem ver, pequenininho, tá? E que tem tudo sobre a parte da neurológica. Aqui na página 628, aí tem o corpo caloso, tá? O que ele faz exatamente, a ligação entre os dois, e tem aqui a figura desses axônios, desses 100 milhões para um lado, 100 milhões do outro, fazendo essa interação entre os dois hemisférios. Tá? Então, isso é muito importante para quem está fazendo medicina, óbvio, né? Para quem está fazendo biologia também, mesmo que não vai ser neurologista, é importantíssimo que todo o estudante de medicina tenha isso e estude rigorosamente, porque a neurologia, ou seja, os neurônios, as redes neurais, comandam tudo no nosso organismo. Né? Estejam elas no cérebro encefálico, como eu já comentei com vocês, estejam eles no cérebro entérico ou estejam no cérebro cardíaco, né? Que é o que eu vou relatar para vocês nesse meu próximo livro, que é o Construção da Inteligência, né? Então, vocês vão poder ter isso, acredito que em outubro a gente já esteja com esse livro publicado, né? Mas o importante é o quê? Como a gente fazer, então, para entender essa genesia ou essa digenesia e qualquer outra anomalia que ocorra dificultando a relação entre os dois hemisférios cerebrais. Por quê? Porque a aprendizagem, o básico da aprendizagem, está realmente nessa relação interhemisférica. Então, vamos ver o que a gente precisa fazer. Primeiro, algumas digenesias ou agenesias não são permanentes. Isso a medicina não diz, mas a realidade diz. Tá? Os fatos dizem. A medicina ainda não mostrou isso. Por quê? Porque nós temos observado diversas anomalias cerebrais, de repente, elas reduzirem até serem eliminadas. Infelizmente, nós e UP, nós não temos um instituto de pesquisa estabelecido que possa a gente fazer as análises laboratoriais, imageamento, etc., para nós comprovarmos ou contestarmos o que nós achamos, né? Mas, por enquanto, a gente tem que usar os laboratórios de pesquisa dos outros, né? E fica difícil, ainda mais agora que a gente não pode nem viajar, não pode nem sair de casa, viajar para a esquina, quanto mais para Nova York ou para Kyoto, no Japão, que são onde estão os melhores laboratórios, né? Que nós podemos ter acesso. O laboratório tem no mundo todo. Então, o que acontece? Essa agenesia ou essa digenesia, ou seja, essa perda de contato entre os dois hemisférios, nós precisamos estimular a criança desde cedo, desde que nós descobrimos isso, a fazer a ligação interhemisférica. Então, uma das coisas super importantes para qualquer criança que não está aprendendo, por algum motivo,
Nós não precisamos saber se tem digenesia, se tem agenesia do corpo caloso, não precisamos saber de nada. Não está aprendendo? Então, vamos partir para exercícios de interrelação hemisférica, porque o aprendizado tem a ver com interrelacionamento hemisférico. Então, são dois tipos de exercícios que eu considero fundamentais para todas as crianças. Um, interrelação hemisférica, ou equilíbrio. Equilíbrio, aqui atrás, cerebelo. Interrelação hemisférica, corpo caloso. Então, como é isso? É fazer uma série de exercícios de coordenação motora, de equilíbrio, etc., fazendo a criança uma hora, por exemplo, riscar com a mão direita, fazer um círculo com a mão direita no quadro e depois fazer o mesmo círculo com a mão esquerda. Tá? A criança botar a perna, cruzar as pernas de uma maneira, a perna direita por cima da esquerda, perna esquerda por cima da direita, várias vezes seguidas. Então, ela está comandando a perna direita, comandando a perna esquerda. Quem comanda a perna direita é o cérebro esquerdo, quem comanda a perna esquerda é o cérebro direito. Então, fazer um monte de exercício de inter-relação hemisférica. A pessoa escova o dente com a mão direita, escova o dente com a mão esquerda também, de vez em quando. Tá? Então, diversas coisas que nós podemos fazer com as duas mãos, com os dois pés, trocando por um e por outro, levando um pé direito para a esquerda, pé esquerdo para a direita, e exercício de equilíbrio em geral. Então, isso é importante, porque fazendo isso... Boa tarde, Dayana. Fazendo isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos estimular o desenvolvimento dos axônios, dos neurônios ou dos axônios do corpo caloso, se por acaso eles estiverem apenas reduzidos. Se não houver, não sei o que vai acontecer. Mas como a plasticidade cerebral, plasticidade neural e cerebral é existente, é clara, então tudo que nós pudermos fazer para estimularmos alguma coisa que não exista teoricamente ou não esteja completa, como é o caso da genesia do corpo caloso, nós poderemos estar estimulando a sua recuperação. Pronto. Esse é um ponto que é básico, não deve ser esquecido. Ou seja, exercícios físicos de interação entre os dois hemisférios cerebrais. Esse é fundamental. Então, pegar o braço direito pegando no pé esquerdo, o braço esquerdo pegando no pé esquerdo, fazendo isso rapidamente, tá? Pular com o pé só, um pé direito, de repente o pé esquerdo, fazer pulo assim, pá, trocando as pernas. Né? Então, tudo isso, com exercícios de equilíbrio também, né, vai fazer com que nós tenhamos um desenvolvimento. Exatamente, Fabiana, é exatamente durante a educação infantil, porque quanto mais cedo nós fizermos, mais, como o cérebro está em formação, nós podemos possivelmente ter a recuperação dessa genesia, talvez até completa. Eu não soube de nenhum caso ainda, porque nós não temos, como eu falei, não podemos constatar, né? Mas eu vi casos em que a dificuldade da criança reduziu assintosamente, e ela começou a aprender e memorizar. Porque, olha só, quando você não tem a ligação entre os dois hemisférios, dificilmente você constrói as memórias consolidadas. Porque se tudo é cruzado no nosso cérebro, como é que você vai construir uma memória consolidada durante o sono se o que vai da amígdala direita vai para o córtex cerebral esquerdo, que vai do... Amígdala não. Peraí. Me perdi aqui. A nossa memória de trabalho... Nossa, agora me faltou... Deixa eu ver aqui. Qual é? Da memória de trabalho esquerda, entendeu, né? Vai para o córtex cerebral direito. Da memória de trabalho direita, vai para o córtex cerebral esquerdo. Então, se não houver isso, não tem jeito. Então, nós temos que fazer esse exercício desde cedo. Agora, esses exercícios de interação interhemisférica, eu acho que eu sempre recomendei que ele fosse feito para qualquer criança. Qualquer criança. Porque todo estímulo cerebral que nós fizermos é bom. Nós estamos respondendo à pergunta da digenesia do corpo caloso.
mas ela serve para qualquer criança. Todo exercício cerebral que nós fizermos para qualquer criança, desde a educação infantil, é importante. Aliás, desde o berçário. Repare o seguinte. Bom, então nós vimos exercícios, né? Depois vamos falar rapidamente sobre como fazer essa criança se desenvolver na escola. No berçário, mesmo nós não sabemos se a criança tem alguma coisa ou não, nós precisamos também fazer isso, ou seja, olhar, ficar do lado direito da criança para ela olhar, ficar do lado esquerdo, encostar a mão do lado direito, encostar a mão do lado esquerdo, para ela ficar sentindo sensações dos dois lados e processando as sensações com os dois hemisférios. Então, o tempo todo é importante fazer isso. Bom, agora vamos à aula, escola, aprendizagem, educação. Aí, as crianças com agenesia do corpo caloso, ou digenesia do corpo caloso, o nome é o mesmo, tá? Um chama de agenesia, outro de digenesia. Elas serão alfabetizadas, serão letradas, aprenderão os números da mesma maneira que todas as crianças. Só que nós temos que saber que cada criança é diferente. Isso a gente já sabe. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos ser muito pacientes com ela. Logicamente, nós precisamos de uma metodologia em que o atendimento seja individual. Eu não acredito em colégio sem atendimento individual. Tá? Essa criança, por exemplo, com a agenesia do corpo caloso, jamais vai se desenvolver se não tiver o atendimento individual. Então, colégio sem atendimento individual, como é o padrão dos colégios há milhões de anos, não funciona. Não funciona porque você nunca sabe se você alcançou todas as crianças ou não. Aí uma criança com uma anomalia, você não percebe. Então, quem tiver alguma dúvida, assiste os nossos vídeos sobre metodologia IUP de dinâmica grupal. Ou adquiram cadê? Esse livro vermelho aqui, que é o Inclusão Responsável, tá? Esse meu livro é um dos últimos livros, eu acho que é o último livro meu, Inclusão Responsável, que tem na nossa livraria, que, aliás, vocês já precisam saber, não sei se vocês já sabem, que nós já temos a livraria do IUP. A livraria do IUP tem todos os meus livros à venda lá, e basta acessar www.iup.org.br. Então, acessou iup.org.br, tá? A livraria IUP tem lá os 4 que estão à disposição, porque um deles já está esgotado há muito tempo, não tem como fazer, e clica lá e recebe. Bom, então, o que a gente precisa? Atendimento individual. Aí precisa dessa metodologia. A metodologia IUP de dinâmica grupal, ela permite que o professor, sem estresse nenhum, ele consiga dar conta da aprendizagem de todos os alunos, de garantir a aprendizagem de todos os alunos. É simples demais, basta aprender. Tem colégios no Pará, tem colégios no Rio Grande do Sul, que todas as salas, todas as turmas estão usando essa metodologia. Tá? Então, é muito importante. Teovina da Rocha Duro, por exemplo, Colégio Público Municipal de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, um colégio grande, público municipal, todos os professores, de todas as turmas, estavam, e agora está todo mundo em casa, estavam utilizando já esse ano a metodologia IUP de dinâmica grupal, que dá esse atendimento. Aí, precisa aprender isso, então vai dar o atendimento individual. Como é o atendimento individual? Essa criança, ela não guarda nada na memória. Por quê? Como eu falei, que ela não está guardando nada na memória. Eu já falei errado aqui. Por que ela não está guardando nada na memória? Porque esse cruzamento não está acontecendo. Mas o cruzamento vai acontecer. Tá? Nós temos que ter certeza disso. Então, o que nós vamos fazer? Muita paciência. Nós vamos fazer pouco a pouco para o cérebro ir ludicamente achando interessante, tá, a aprendizagem. Então, nós temos que diminuir. Uma parte do nosso tempo exercícios físicos de cruzamento cerebral, como eu falei, e equilíbrio. A outra parte, aprendizagem. Sempre ludicamente, para que ela
essa criança consiga, aos pouquinhos, o cérebro ir se acostumando e começar a se recuperar esses neurônios, esses 200 milhões, vamos que não venha a ter 200 milhões, mas começar a estimular a neurogênese ali no corpo caloso, e essa neurogênese fazer com que essas redes neurais, esses axônios, se interajam ligando os dois hemisférios, com o pedaço de corpo caloso ainda existente, ou, que eu não sei como será, né, porque ainda não vi resultado nessa parte, a criação de um novo corpo caloso. É possível. Eu já vi uma criança que não tinha, não comigo, né, com colegas, que não tinha, mas que depois começou a aprender. Se começou a aprender, significa os axônios estão funcionando. Se os axônios que ligam os dois hemisférios estão funcionando, significa que eles nasceram e se estabeleceram exatamente entre os dois hemisférios, ligando o hemisfério direito ao esquerdo. Boa tarde, Maria Cida. Então, esse detalhe é muito importante, porque isso está acontecendo. Então, se está acontecendo, é fato. Se é fato, não adianta esse livro aqui de neurociência dizer que não tem recuperação, porque o fato existe. Então, na neurociência, existe o que foi constatado cientificamente, e não foi colocado lá as novas comprovações científicas, né? Então, vocês já sabem disso. O corpo caloso está aí, precisamos desenvolvê-lo para que essa criança tenha aprendizagem. Então, essa aprendizagem vai ter que ser muito... Nós não podemos... Então, esse é um detalhe para os pais e para os professores. Não podemos, de jeito nenhum, criar expectativa com essa criança de aprendizagem. Porque se nós criarmos a expectativa de aprendizagem, nós vamos ficar decepcionados. E se nós ficarmos decepcionados, essa nossa decepção é passada para a criança como ansiedade, angústia, estado depressivo, o menor que ela seja. Então, nós temos que esquecer essa história de criar expectativa de resultado. Vamos, cada dia com essa criança, fazer um trabalho planejado de ensinar pouquíssimas coisas, muito simples, com figuras, com sons, com movimentos, o máximo de ludicidade possível, pouca coisa. E vamos ficar satisfeitos com a resposta dela. Pelo que eu vi dessa de Itaberaba, ela, na hora que está aprendendo, Itaberaba, na Bahia, essa tem essa digenesia do corpo caloso, né? Ela, quando está sendo ensinada, a impressão que dá é que ela está aprendendo, mas logo depois ela não se lembra de mais nada. Lógico, não foi para a memória consolidada, né? Então, nós vamos estimular aos poucos que essa memória que seja feita a ligação entre a memória atual e a memória consolidada. E isso é com muita paciência, muita repetitividade. No dia seguinte, nós vamos fazer tudo de novo, como se não tivéssemos feito na véspera. E, se a gente puder, a gente avança mais um pouquinho. E sempre nós temos que estar contentes com a criança, alegres. A gente tem que tomar um cuidado, porque a nossa tendência é, meu Deus do céu, eu vou ter que ensinar tudo de novo a ela, ela não aprendeu nada, meu Deus, e agora? Não, temos que esquecer isso. Nós temos que fazer como se fosse a primeira vez que nós estamos em contato com ela, a primeira vez, e nós temos que estar super alegres com o prazer de estar ensinando a ela uma coisa, mesmo que seja a mesma coisa todo dia. Vai ter um momento em que vai explodir, e que vai dar um boom. O que aconteceu? Neurogênese. Quando nós estimularmos essa criança, nós já estamos estimulando a neurogênese. E quando a gente estimula a neurogênese, os neurônios que estão nascendo levam mais ou menos uma semana para começarem a se localizar e se estabelecer. Então, nós temos que passar essa semana o tempo todo alegres e fazendo o quê? Aumentando, elevando a autoestima dessa criança. É a única coisa que nós precisamos fazer, mais nada. Então, não tem nenhuma técnica, nenhuma receita de bolo miraculosa, nenhum programa que tenha que se baixar da internet miraculoso para a criança aprender. Somos nós. É a nossa relação. Essa nossa relação.
Por isso que a gente diz, o colégio não tem tecnologia, o colégio não tem não sei o quê. A tecnologia, ela apenas ajuda um pouco mais, mas a aprendizagem é gente com gente. A aprendizagem de uma criança, no início, é gente com gente, é pessoa com pessoa, é energia que se passa. Tá? É exatamente isso que faz com que haja uma aprendizagem real, verdadeira e tudo. Então, essa criança que é de Itaberaba, na Bahia, e todas as outras crianças que tenham qualquer tipo de anomalia que dificulte a memória e a aprendizagem, esse é o caminho. O que mais? Mais uma coisa, porque a memória ela sofre interferência de uma porção de outras coisas, isso para todos nós já sabemos. Então, nós temos que saber que todo problema que nós tivermos, inclusive a genesia do corpo caloso, de genesia, etc., nós temos que olhar uma coisa importantíssima: como está a alimentação dessa criança. O nutricionista tem que estar acompanhando essa criança, porque não existe nada mais importante para todo o desenvolvimento nosso e de todas as crianças, de todas as pessoas do mundo, do que a correta alimentação. Uma correta alimentação, um exame frequente da existência ou não de parasitas, ou a simples eliminação de parasitas a cada 6 meses, vermes, né? Eliminar todos os vermes a cada 6 meses. E uma alimentação balanceada, direitinho, retirando da alimentação coisas que a gente sabe que para pessoas com algum tipo de anomalia, ela pode ter também uma anomalia em paralelo no sistema digestivo, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado que ela pode não ter um sistema digestório tão perfeito como as pessoas neurotípicas. Então, é bom não dar nada com glúten para ela, substituir, é bom não dar jamais açúcar branco refinado para ela, que até para nós é ruim. Tá? É bom não dar nada com soja para ela, é bom não dar conservante nem corante para ela, porque pode, não estou dizendo que tenha, mas pode, já que tem uma anomalia, o corpo caloso não se desenvolveu, é um problema no gene. O gene mal programado, é temeroso eu dizer que vem um gene mal programado, já que o ser humano não é mal programado. Né? Mas um gene não correto, ele pode criar má formação em várias partes do organismo. Então, é bom a gente estar atento. Opa, a criança já tem um problema. Será que esse problema não interfere também nas paredes do intestino? Será que as paredes do intestino dessa criança estão permeáveis também? Será que não seria melhor eu dar uma alimentação saudável, tudo, e tirando aquilo que a gente sabe que faz mal para um monte de gente, como glúten, caseína, que são as proteínas do leite, as proteínas da soja, o açúcar branco, os corantes e os conservantes? Eu tiraria, eu substituiria. A primeira terapeuta que eu colocaria para tomar conta de meu filho, meu neto, ou de mim mesmo, com qualquer anomalia, chama-se nutricionista. Tá? Nutricionista. Porque a partir do momento que você tem uma boa alimentação, todo o resto funciona bem, porque o cérebro do intestino, o cérebro entérico, é quem comanda toda a nossa estabilidade emocional e orgânica e psíquica, e essa estabilidade é fundamental para o funcionamento vital de todo o nosso organismo, a começar pelos neurônios do cérebro cardíacos e os dele mesmo, do cérebro entérico, certo? Então, esse é o detalhe, tá? Para qualquer criança, é essa paciência, essa não criação de expectativas, é o ensinar todo dia a mesma coisa, com muito amor, com muita força de vontade, com muita alegria, tá? Esquecendo que ela vai esquecer. Exatamente. O açúcar que eu indico é o stevia. Plantar o stevia, pegar a folhinha e adoçar. A folhinha. Nada de comprar em supermercado. É o melhor que tem. Tá? Planta o stevia, todo mundo se acostumar, na hora de adoçar, pegar a folhinha e colocar lá. Para ir retirando aos poucos, passa para o demerara, depois passa para o mascavo, tá? Se bem que eles são mais caros, né? Plantando stevia vai ser de graça. Agora, só o início você compra, muda. A planta, sei lá como é que planta. Eu não sei como é que faz isso.
mas passa para o Demerara, que é o intermediário, né? E depois para o mascavo. Tem muita gente que não gosta porque é feio, tá? Não é branquinho, cristalino, aquele já tudo cristal, isso, aquilo. Estou pouco ligando para a beleza ou feiura do açúcar. O que me interessa é que se eu preciso adoçar alguma coisa, eu vou adoçar ou com açúcar demerara, ou com açúcar mascavo, ou com stevia. Não stevia comprada, né? Porque aquele vem cheio de conservantes e até corantes às vezes. Tá doido. Então, parece que é para enganar a gente, né? Então é esse, tá? Ok? Bom, então, hoje, esse nosso boletim é isso. Agora, antes de terminar, deixa eu dizer o que já aconteceu hoje, já que eu disse que todo dia eu vou dizer se tem alguma coisa nova nos conselhos de educação, né? Então, não tem. Ou seja, o Ministério da Educação, hoje não saiu nada em termos de educação em geral, ou seja, apenas havia saído, como eu falei para vocês, aquela portaria anterior, que é do SAEB, né? E o Enem, SAEB e Enem. Então, que foi implantada a portaria do SAEB, que é a nova sistema de avaliação da educação básica, e que vai avaliar as crianças, a aprendizagem das crianças desde o segundo ano do ensino fundamental, e pelas normas dessa portaria do MEC, que foi publicada anteontem, nós vamos ter uma radiografia agora perfeita em relação à aprendizagem, e talvez a gente consiga dar a volta por cima em relação a essa queda violenta que a gente teve nos últimos 30 anos, que levou o nosso país a ser o último lugar em aprendizagem no mundo, né? Então não adianta a gente dizer que não, porque está aí os resultados, basta a gente ver os resultados do ano retrasado, né, desse exame mundial, e os resultados até 30 anos atrás, e você vê como a gente veio caindo, 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 vertiginosamente. A gente caiu vertiginosamente. Então, não estou a favor de A, de B, de C, contra A, B, C, politicamente, partido tal, partido. Não estou dizendo nada disso. Aliás, a coisa que eu quero ver em distância é. Eu nem assisto mais televisão, porque eu não quero saber de nada do que está se passando. Por quê? Porque a nossa preocupação tem que ser salvar nossas crianças, independente de quem esteja lá em cima fazendo a besteira que estiver fazendo, ou quem está atrapalhando, quem não está, isso não me interessa. O que interessa é, vamos salvar nossas crianças. E isso depende da gente, não depende de ninguém de cima, não, é da gente. Nós temos a faca e o queijo na mão, porque a criança está conosco. Ah, mas a gente precisa de apoio. Que apoio? Se tiver, ótimo. Se não tiver, a criança está na minha frente, quem tem que fazer sou eu. Tá? Então, eu estou pouco ligando para isso. Nós continuaremos nosso trabalho aqui o tempo todo, nós todos juntos, né? Não é eu sozinho, nós somos todos vocês me acompanhando. E como eu já falei para vocês, né? Nossas formações já continuam. Tá? Dia 13 já tem mais uma. Na semana seguinte temos o do autismo em 3 dias, terça, quarta e quinta. As inscrições já estão sendo feitas nessas formações. Suzane Mendes está fazendo as inscrições de todo o pessoal do Norte e Nordeste. Elisângela Risato está fazendo as inscrições de todo o pessoal do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E a gente vai divulgar aqui no Face, divulgar aqui no Instagram e tudo. E lembrem, antes da gente ir embora, Dilmara Plácido, eu também parei de assistir noticiário para o bem da minha saúde mental. Exatamente. Não tem nem televisão mais aqui em casa, certo? Ok? Eu levei as televisões para o colégio, para no colégio utilizarem como monitor, tá? Monitor, televisão, também não vejo mais TV, tá? A Vânia também, né? Exato. Estamos juntos nessa. Estamos todos juntos nessa. Então, é isso. E então, eu vou divulgar em tudo aqui. E lembre, então, do nossa livraria, onde estão todos aqueles livros lá à venda, tá? Que é www.iup.org.br. Então, entrando no celular ou no computador com www.iup.org.br, clica na nossa logomarca, aí aparece lá Livraria IUP, e é o portal IUP também. E logo de cara aparece a livraria com todos os livros, aí você clica no que você quiser, analisa e vê, tá? Ok? Como eu já
comentei com vocês, os livros que estão à disposição são os seguintes. Esse, que é a minha Menina dos Olhos, né? Que é o Menino dos Jornais e Outros Contos, que é um livro de contos e reflexões, tá? Então, tem um monte de conto, um monte de reflexão, que já tem um outro quase desse tamanho pronto, porque todo sábado de tarde, exatamente, Dilmara, www.up.org.br. Então, todo sábado tem mais um, todo sábado à tarde. Nesse sábado à tarde tem, e no domingo, 0 hora, tem uma reflexão postada no nosso canal do YouTube, tá? Então, eu resolvi fazer assim, as reflexões minhas, que vão estar no próximo livro de contos, tá? Elas estarão sendo postadas no nosso canal do YouTube, tá? Então, esse aqui eu amo, esse livro. Até meu filho diz, não foi você que escreveu? Foi, por que você lê tanto ele? Porque eu amo o livro que eu escrevi. Ora, veja só, se eu adoro o que eu escrevo, né? Atenção, se eu não gostasse do que eu escrevesse, eu estava frito. Então, esse é o livro de contos, né? O meu primeiro romance, infelizmente, não tem como vocês adquirirem, porque é aquele que está lá no fundo, aquele vermelho que está lá no fundo, né? Vira a volta na prateleira, porque a terceira edição dele já está esgotada, então não tem como refazer agora, porque tem outros que são importantíssimos, que são de educação, né? Esse é super importante, que é o Afetividade na Educação, que é o livro que mostra toda a evolução da criança desde do nascimento até a adolescência, com todas as suas fases, todas as dificuldades que a criança tem, para a gente não fazer besteira. A intenção minha nessa obra eu utilizo essa obra para a orientação de adolescentes que vão antes de construir a sua família, né? Porque aí a gente analisa cada passo. É birra? Não é birra? Até teve uma live que a gente fez outro dia sobre isso, né? O que é birra, o que é crise no autista. E a gente, para diferenciar, é bom a gente conhecer a criança. E nós tivemos 2 lives há 3, 4 dias atrás falando sobre essas primeiras 2 fases da criança, né? A outra obra é essa, que é do Inclusão Responsável, que eu já mostrei para vocês, que é a que mostra todo o processo educacional inclusivo, inclusive a nossa metodologia IUP de dinâmica grupal, está toda especificada aqui, tá? Essa daqui. Então, ela dá detalhes disso tudo, tá? E a capa, inclusive, é uma escola lá no estado do Pará. Eu não me lembro se essa escola é em Ipixuna do Pará ou em Aurora do Pará. Eu acho que é Ipixuna do Pará, essa escola que está aqui, os meninos, né? Que é a escola já na formação da metodologia IUP de dinâmica grupal. Tá? Então, foi uma das primeiras escolas do Pará que adotou imediatamente a nossa metodologia quando eu estava lá no estado do Pará, né? Fazendo as formações lá, na cidade de lá. E você tem, né, Fabiano? Fabiane tem. E o outro qual é? Faltou um. Ah, sim! Faltou o de... Esse daqui. Vou tirar ele daqui da prateleira. Faltou esse. Esse aqui é o Estudo sobre Educação, a Sexualidade Humana. Esse livro da sexualidade humana é o mesmo Sexo, a Escolha é Sua, já na segunda edição. Essa é a segunda edição dele, tá? Então, ele aqui passa por todas as dificuldades de entendimento das mudanças de fase sexual, ou seja, da formação sexual da criança em geral, da criança com alguma anomalia, algum problema psíquico, algum problema emocional também, né? E técnicas de como você evitar a masturbação em público da criança que tem algum problema, etc., ou seja, desenvolveu a libido e não desenvolveu o controle emocional, né? Então, com isso aqui nós estudamos. E no final desse livro tem uma coisa que o pessoal adora. Todo mundo que compra esse livro adora esse final. Você tem, né, Edmar? Exatamente. É ótimo para os pais, exato. E que os pais, às vezes, ficam preocupados quando os filhos compram e leem a parte final, que os capítulos finais, que é o quê? Aqui na página 174 começa ciclo menstrual e fertilidade feminina. Então, aqui eu ensino o quê? Eu ensino a fazer o controle do ciclo fértil da mulher
Para quê? Para que ela consiga escolher o sexo do filho. Tem aqui também. Então, uma porção de ex-alunos meus, alunos meus que têm esse livro, fizeram esse gráfico, deixa eu ver se dá para vocês verem aí, esse gráfico da fertilidade, tá? Aqui, deixa eu botar para vocês. E aqui no Instagram. Esse gráfico da fertilidade. Aí, com esse gráfico, a gente sabe rigorosamente o dia em que engravidou. Isso é fato. Você sabe rigorosamente o dia, deixa eu botar lá para não esquecer que esse é daqui. O dia que a pessoa engravidou. Então, todos os meus filhos, eu sabia rigorosamente a data do nascimento, o médico dizia, vai ser mais ou menos entre tal dia e tal dia. Eu digo, negativo, vai ser tal dia. Como é que você sabe mais do que eu? Digo, porque um médico me ensinou o que eu escrevi no meu livro e agora eu sei mais do que você. Mas foi ensinado por 2 médicos, aliás, que me passaram isso há muitos anos atrás. E aí eu fui estudar com eles, né? 2 médicos que não foram colegas meus, porque os colegas meus da parte de neurologia e psiquiatria são da Austrália e da Inglaterra, né? Aqui eu nunca fiz nenhuma matéria dessas em nenhuma faculdade de medicina, né? Então, é isso. Esses livros vocês podem comprar nessa livraria que agora a gente tem, que é o www.org.br. Conte aí, professor, que Deus filhos foram feitos assim. Sim, exato. Foi, eu consegui, meus filhos deu certo. É isso, exatamente. Então, até eu conto para vocês, né, nas aulas, é o aspecto de um deles, né, que aí é bom ler o livro. Quem quiser, porque tem histórias interessantíssimas lá, né? Bastante história interessante. Lá vai meu filho dizer a mesma coisa, né? Olha você elogiando seu livro. Rapaz, mas se fui eu que escrevi, se eu gosto do que eu escrevo, se eu tenho um trabalho danado para pesquisar, para colocar a coisa, como é que não vou fazer propaganda dele? Então, lógico, né? E o próximo vai ser melhor ainda, que é a construção da inteligência, que pega tudo que esse tem. Cadê? Tudo que esse tem, né? Mas vai a formação neurofisiológica de cada etapa da criança da fecundação. Esse não vai da fecundação até o nascimento. Tá? O nome vai ser Construção da Inteligência, mas é só em outubro. Tá? Só vai sair em outubro. Tá? Agora, esse aqui, que é a afetividade na educação, já tem, né? Esses quatro estão à disposição. Tá? Só aquele último lá no finalzinho, vira-volta, que é Você já leu também, né, Isabel? Eu leio sempre, eu releio ele o tempo todo. Né? Então é isso, gente. Nosso contato de hoje era para dar essas informações, falar sobre a digenesia do corpo caloso, né? E hoje é sexta-feira, no finalzinho da tarde, início da noite, eu entro de novo para ver se tem alguma coisa. Mas é você, né, Dilmara, que sempre aperta minhas bochechas quando eu estou dando alguma palestra e que você está assistindo. Agora que eu me lembrei que toda vez que estou numa palestra, se Dilmara está, eu tenho que sair correndo, senão ela chega perto e vai apertar minhas bochechas, que já estão... bochecha de velho, né? Ou seja, mas... Ok, gente. Então, logo mais à tarde, entre 6 horas, por aí, eu vou entrar para dizer para vocês se tem alguma notícia a mais, tá? Alguma coisa a mais em termos de educação, ok? Um forte abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro e também do vídeo de amanhã, 0 hora, tá? Todo dia, 0 hora, todo dia eu tento colocar um vídeo novo sobre alguma informação importante para vocês, ok? Forte abraço, amigos. Até lá.